Sejam todos bem-vindos ao Por Trás da Caixa Preta. Neste vídeo eu converso com Ana Oliveira. Ela é atriz, produtora e palhaça aqui de nossa cidade e veio contar um pouco de sua história e de suas experiências. Conta um pouco pra gente da tua história, Aninha. Eu comecei muito cedo, assim, desde criança eu fazia teatro na escola e sempre me encantei, assim, porque eu ia muito no cinema com a minha família e eu queria ser atriz de cinema e me parecia lógico, assim, pelas coisas que a gente tinha acesso aqui na cidade, começar fazendo teatro para poder atuar no cinema. E aí eu comecei na escola, fazendo as peças ali mesmo só para os alunos da escola e de lá a própria diretora começou a puxar para fora. E aí a gente fez apresentações em teatros pela cidade. Fiz o curso no Cláudio Santoro na minha adolescência. Assim, nunca parei, né? Fui. E cada vez mais, por a gente ter mais acesso ao teatro, né? Foi o que foi me pegando, principalmente teatro físico, coisas que não lidam tanto com a palavra. Sempre foi um desafio para mim lidar com a palavra. E pela linha do teatro físico, eu fui caindo no palhaço. Em 2009, a Liz Nobre, que é uma palhaça amazonense, mas que hoje mora na Grécia, ela tem uma história muito linda, assim, fugiu para a Argentina, aprendeu com os palhaços de lá, viajou o mundo inteiro. E em 2009 ela veio para Manaus e fez um curso de iniciação à linguagem do palhaço lá na antiga Valé, assim, numa salinha lá em cima. E foi ali que eu conheci a linguagem do palhaço, me encantei e desde então segui assim nessa pesquisa e estou levando para minha vida, né? E isso foi bem antes da faculdade. Sempre fazendo, trabalhando, atuando e também em 2009 eu comecei a fazer produção. E então cada vez mais eu fui entrando nesse mundo das artes por várias vertentes, né? Que é, pelo menos por aqui, se você quer conseguir uma renda, é importante fazer um pouquinho de tudo, né? Você acaba tendo que fazer um pouquinho de tudo, não que seja o ideal, mas é o que temos. e aí já comecei a trabalhar na produção do Festival Breve Cenas, e isso já também ampliou muitos olhares, né, vendo uma diversidade de cenas do Brasil todo e várias outras linguagens e várias outras possibilidades de fazeres artísticos, até que abri o curso na UEA de teatro. Eu estava cursando biotecnologia na UFAM na época, tranquei, larguei tudo e fui fazer vestibular de novo para cursar teatro na UEA e entrei na primeira turma. Então eu sou veterana aí da galera que tá saindo da UEA. Só que eu formei com a segunda, porque nesse meio tempo eu consegui uma bolsa para fazer intercâmbio na Inglaterra pelo Ciências Sem Fronteiras. Foram 2 anos, 2 editais que eles abriram para as artes, né, para a economia criativa. E aí eu consegui no primeiro, fui para a Inglaterra, estudei 1 ano lá, Theatre Studies. E aí quando eu voltei, eu perdi, né? Eu tive que aproveitei algumas matérias, mas não consegui formar junto com a minha turma, que foi a primeira, formei com a segunda em 2014. E desde então venho produzindo, atuando, palhaceando pela cidade, pelas ruas, pelas praças, pela internet agora. Então, fala pra gente um pouco o que é o palhaço, para as pessoas entenderem, né? Que às vezes, como a gente estava conversando antes, a pessoa acha que é só botar uma roupa colorida, pintei minha cara de branco, fiz uma vozinha e sou um palhaço. Sou palhaço. E não é. Palhaço é uma linguagem, assim, claro, né? É um território e tem várias vertentes, assim. O palhaço pode ocupar vários lugares, assim. Tem o seu lugar no circo, que é muito característico, as pessoas conseguem identificar. Hoje em dia, com grupos como os Doutores da Alegria, a galera também já consegue identificar aquela figura dentro de um ambiente hospitalar. Tem palhaço na rua, tem palhaço animando festa, tem palhaço no cinema, tem palhaço na TV, tem palhaço em todo canto. Mas não é qualquer coisa, assim, existe
uma busca, uma pesquisa por um estado, a importância do estar presente, do jogo, da relação. Tudo isso é inerente a qualquer um desses palhaços que foram citados. Assim, qualquer habitat dentro desse território, a base é essa. É o afeto, é a conexão, é você se reconhecer como humano a partir da humanidade do outro. Porque existem várias formas de se chegar no palhaço. A que eu trabalho, a que eu gosto, que é a do palhaço pessoal, assim, que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É você se expondo. É a menor máscara do mundo que chamam o nariz, né? Uhum. Dizem isso, que é a que mais revela. Que a partir do momento que você bota aquele nariz vermelho no seu rosto, o mundo se abre e você ganha liberdade para ser quem você realmente é. Porque, né, a sociedade normalmente nos impõe a sempre estar certos, a não errar, a não tropeçar, a sempre saber as respostas. E não é verdade, né? Nós somos simples humanos, estúpidos, bobos, desastrados, que somos. E quando alguém vê o palhaço sendo bobo, estúpido, tropeçando na casca de banana, a gente se reconhece. Então essa conexão humana é que me atrai muito, assim, de achar que é o mais bonito da linguagem como um todo, né? E fora que é muito quase terapêutico, assim, no sentido de você lidar com você mesmo e se aceitar com todos os seus defeitos e qualidades e saber que é tudo isso que você tem que é a potência do que vai para a cena. E, né, e é lindo, gente. Não tem como não amar palhaços. É bem bonito mesmo quando você fala assim, né, dessa interação pessoal, do seu descobrimento, né? Porque a gente, como você falou, a gente sempre é treinado a acertar, né? E já o palhaço não, né? Ele já vem com esse outro lado que às vezes é o nosso lado mais falho, né? Mais sensível, que a gente não gosta de mostrar para ninguém, né? Que E são os você vai nossos fazer defeitos. oficina, sim, e quando você faz oficina, a maior parte dos exercícios é para te colocar naquele lugar do fracasso. Você pedem um exercício, você vai lá e conta uma piada pronta, faz um bagulhinho assim, nada funciona. Aí quando nada que você tenta, tu vai jogando tuas cartas. As cartas que você tem na manga, você vai jogando. Nada funciona, e aí tu fica assim... Caraca. E agora? E aí quando você assume o e agora, não sei o que fazer, acabaram minhas cartas, estou eu na merda, todo mundo tá contigo. Todo mundo, naquele momento, conectou, tá todo mundo com o olhinho brilhando, assim, e você tá sem entender nada, porque que aquilo tá acontecendo, se eu não tô fazendo nada. E é lindo de ver, assim, a coisa mais linda é a oficina de iniciação à palhaçaria, assim, porque você acaba tendo esses momentos tão sutis, tão singelos, mas tão lindos, da pessoa finalmente tirou todas as máscaras, todos os muros, todos os escudos, e tipo, tô eu aqui, gente, na merda, não sei mais o que fazer para fazer vocês rirem. E é isso, um desastre. E aí tá todo mundo contigo, sabe? É muito legal. É bom para trabalhar o ego. E para a sociedade, para ti, qual é a importância do palhaço dentro de uma visão já da sociedade, né? De repente como crítica social? Como é que tu vê nessa área o palhaço? Acho que eu vou falar um pouquinho meio que por dois âmbitos, assim. De um tempo para cá, eu meio que consegui vislumbrar qual é o meu propósito de vida, assim, o que eu quero fazer na minha vida. E que é espalhar empatia, assim. Eu percebo que no mundo o que falta é empatia, assim. Se as pessoas tivessem um mínimo de empatia umas com as outras, não estávamos como estamos agora, por exemplo, sabe? Todo mundo ficaria em casa e a gente conseguiria achatar a curva, o sistema não tinha colapsado, enfim. Mas e eu vejo no palhaço uma ferramenta muito potente nesse lugar,
Porque tudo que ele busca é essa conexão, é esse olho no olho, esse reconhecimento de que eu sou um ser humano igual a você. Então, tipo, vamos nos considerar, né? Não menosprezar ninguém. Então, nesse lugar, eu acredito muito na linguagem da palhaçaria como uma maneira de trabalho de formiguinha, de mesmo que seja por um segundo que a pessoa assistindo o meu espetáculo olhou no meu olho e a gente se conectou naquele um segundo, foi uma gotinha de empatia que chegou ali, sabe? Então, por esse lado, eu acredito, assim, que é muito, 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 muito potente e é o que me move a continuar nessa pesquisa. E fora, assim, que a leveza ou ver o mundo de outras formas, assim, poder falar de coisas que outras pessoas não falam, mas aí o palhaço encontra, né? Usa o humor para abordar temáticas polêmicas, ou conseguir abrir uma porta para alguém que está muito fechado, é muito importante para hoje em dia, para os tempos. A arte, qualquer arte é política, e mesmo o palhaço que só está fazendo graça sem entrar em nenhum assunto está se posicionando, assim, né? E o humor te dá muitas armas para desarmar os outros. E isso é importante e poderoso, se souber ser usado. Eu tive a oportunidade de entender um pouco, há um tempo atrás, sobre o trabalho do Doutores da Alegria. Uhum. E como aquele momento ali com o paciente, ele ajuda até na cura, uma felicidade, né? E como eu posso dizer, a psicologia que eles usam entre ele e o paciente não tem muito a ver com o tratamento, nem com o que os médicos ali meio que definem, é mais entre ele e o paciente e só, né? A gente diz que é um palhaço relacional, assim, Sim. em comparação, tipo, palhaço da cena, que ensaia, prepara o negócio, vai pro teatro e apresenta. Ali não, é na relação, é no improviso, tem que ter uma escuta muito atenta, né? Você tem que estar ligado em tudo que está acontecendo. Né? Isso, muita sensibilidade para entender se aquela criança te quer ali, não te quer ali, ou se ela está mais aberta, mais fechada, o que eu posso fazer para tentar chegar mais perto, e se eu estou chegando perto e estou vendo que não quer, então esse é o momento de afastar, né? Eu não preciso me impor para a criança ali, ainda mais nesse ambiente que tudo é forçado a ela, né? Tipo, os médicos vêm, as enfermeiras vêm, mexem, botam remédio, manda tomar remédio, e ela não tem escolha. E pelo menos eles sempre falam isso, assim, a criança ali com o palhaço, ela tem escolha. Se ela não quiser, ela fala, não pode entrar. E os palhaços não vão forçar. Então é um mar de possibilidades, assim, dentro dessa relação e da conexão. É tudo muito humano, essa é a beleza do negócio, é a humanidade dessa linguagem e o que ela busca, essa conexão e essa relação. Vamos falar um pouco de como que iniciou esse seu processo de palhaço, como que você se descobriu, como que você foi se descobrindo e cada passo desse conhecimento para que você foi se aprimorando, assim, né? Então, começou em 2009 com a Liz Nobre, que veio. Volta e meia ela vem, faz curso, então fiquem prestando atenção, liguem as anteninhas. Ela veio e fez um curso de iniciação e ela foi a que iniciou a minha geração, assim, de quem trabalha com palhaçaria hoje, que começou comigo, é tipo Richard Hartz, Jean Paladino, Clayson Charles, o Roberto está parado, mas tá aí ainda, sabe? Todo mundo começou com ela, assim, e dela tá se difundindo. E ali eu lembro muito dessa questão que eu falo da gente se aceitar. Que, por exemplo, 2009 eu era adolescente é sempre crisado, né? Tipo, autoestima lá embaixo, enfim. E assim, ai, meu nariz é grande, meu nariz é muito grande, não gosto do meu nariz é feio, meu nariz é grande. Primeiro dia de oficina, os exercícios que são aqueles assim aterrorizantes de coloca você lá no meio, me faz rir, que é o que a gente chama de picadeiro, ou qualquer outro exercício que a gente para entrar fica muito nervoso, né? O meu nariz me salvou.
Em todos eles, assim. O primeiro exercício, a gente colocou aqueles narizes que são duros, de plástico, que fecha assim. Sim. E aí, como o meu nariz é grande, quando eu sorrio, ele abre. E aí o nariz pulava. Então, quando eu virei, eu ficava tentando manter o nariz no meu nariz, porque ele queria cair. E só de eu ficar, tipo, tentando segurar o nariz, a galera já tava rindo. E aí, para mim, o exercício não foi tão difícil, porque eu tava ali engatada com o nariz, né? E um outro exercício que eu lembro muito disso, assim, também, é o que a gente chama de rouba-foco. Ela coloca-se algumas pessoas, 3, 4, enfim. Acho que no nosso caso eram 3 pessoas. E a gente tem que tentar roubar o foco, assim, chamar a atenção para você mesmo. E a plateia vai dizendo os nomes de quem está no foco. E aí a primeira etapa, vale tudo, vale qualquer coisa. Então o pessoal grita, o pessoal pula, canta, tira a roupa, faz o que precisar fazer, porque você fica naquele desespero de querer ganhar o jogo, de querer trazer o foco para você. E aí, à medida que você vai avançando, você vai tirando. Tipo, o primeiro vale tudo, o segundo você já não pode sair do lugar, aí o terceiro não pode fazer nada, é sutil, é sutil. E aí eu comecei a flertar com a plateia assim. Tô fazendo isso com o meu nariz. E aí eu ganhei, entendeu? Eu consegui roubar o foco porque eu tava, tipo, brincando com o meu nariz. E isso pra mim foi tão transformador, assim, voltar pra casa, tipo, pensando, caraca, aquilo que eu menos gostava em mim foi o que me salvou desses exercícios, assim. Então, por isso, aí eu me apaixonei de vez pela linguagem. E assim, não, vou continuar fazendo isso. E aqui em Manaus a gente não tem ainda, né, nenhum curso ou escola a longo prazo, assim, destinada à palhaçaria. Então, por muito tempo eu ficava dependendo de oficinas pontuais que apareciam pelo SESC, pelo palco giratório. Raramente, assim, aparecia alguém fazendo oficina e era palhaço e eu ia. Até que eu trabalhei um tempinho com a Trupe da Alegria. Logo no início, nem era Palhaça Ela, que hoje eu sou ela, mas na época era Miss Paris, porque na oficina eu tinha cantado uma música em francês. Aí ficou Miss Paris. Toda essa história. E aí eu trabalhei um pouquinho com a trupe, só que estava muito no início, assim, eu ainda estava muito verdinha, tentando entender realmente o que era a linguagem. E passou um tempo eu entrei numa crise, assim, ai, não sei o que é minha palhaça, o que sou eu, não quero, vou dar uma pausa. Sempre tem as crises existenciais, eu acho que é inerente aos artistas atores. A gente fica meio confuso. E aí nessa pausa foi quando rolou o intercâmbio, e aí eu já lá sozinha, outra cultura, outro país, a gente se vê bem no lugar que a gente gosta de estar como palhaço, assim, né? Tipo, vulnerável, em uma cultura completamente diferente, então você deve estar fazendo tudo errado. e disso eu busquei novamente o palhaço lá. Falei, já que eu tô aqui, deixa eu ver como é que eles fazem do lado de cá. E aí eu fiz alguns cursos lá também. Eu fiz com Nose to Nose, o John Davidson, que até tem um livro dele aqui que eu trouxe, e com a Peta Lily. A Peta Lily é muito massa. Ela tem uma pesquisa que ela fala que é o palhaço do nariz vermelho e o palhaço do nariz preto, né, o nariz escuro, que é usar o palhaço para falar de temas polêmicos, assim, trazer humor para assuntos desconfortáveis. E isso foi a primeira semente que deu origem ao meu solo, né? O primeiro solo que eu formei na faculdade, chamado Ela, que usa, né? Não matei o espetáculo, ele está guardado na gaveta, mas qualquer oportunidade eu apresento de novo. Ele usa a linguagem do palhaço para falar sobre feminismo, falar sobre violência de gênero contra a mulher. E isso foi em 2014. Então foi uma sementinha, né? Eu fiz essa oficina com ela, que foi muito, muito impactante, assim, né? Ver o palhaço nesse lugar e o tipo de exercícios às vezes era torturante, mas
legal, assim. Mas essa foi a sementinha que quando eu voltei do intercâmbio, eu já conseguia aproveitar a matéria, eu só precisava fazer meu TCC. E o TCC, na época, era uma montagem e um artigo. E como eu cheguei numa turma que não era a minha, então eu estava super deslocada, assim. Aí eu, vou fazer um solo. Vou fazer o quê? Tô pesquisando palhaço, por que não, né? Tentar fazer um solo de palhaço. Já faço oficina desde 2009. Claro que eu vou ter cacife de fazer um solo de palhaço. Me meti nessa e aí foi quando surgiu o Ela. Eu me considero palhaça a partir do momento que o Ela estreou, assim, sabe? Olha que legal. Antes disso, era aspirante, era estudante, era alguém muito apaixonado pela linguagem que estava buscando. Mas por algum motivo eu coloquei na minha cabeça que só era palhaço se tivesse espetáculo e se apresentasse, assim, sabe? Então ela para mim foi esse marco. O nome veio também no espetáculo, assim. A palhaça surgiu durante esse processo, para mim, né? Que eu sinto mais sólido, porque desde a oficina a experimentação é tentar encontrar esse estado, mas sentir de verdade foi no processo do espetáculo para o TCC. Por isso que a palhaça também ficou chamada de Ela, né? Ganhou esse nome, que era o nome do espetáculo, e aí eu me batizei porque eu quis. Que tipo de repente, para o pessoal que dá uma pesquisada e conhecer um pouco também, tem alguns livros que tu possa dizer pra gente, que você gosta, tem assim? vários. Acho que um bom para começar é o Elogio à Bobagem, da Alice Viveiros de Castro. É muito bom para dar uma base assim, da história, do palhaço. E aí, dentro dessas vertentes, né, assim, esse dá uma base, mas tu tá mais interessado na pesquisa do palhaço circense, tem o Palhaços do Bolognese, que é bem bom, ele fez uma pesquisa massa com vários palhaços da nossa tradição brasileira de circo e transcreveu números. Esses números hoje em dia precisam ser adaptados, mas é bom, né, procurar de onde tudo começou e ir retrabalhando. Para quem é mais ator, assim, mais ator que eu digo, enfim, é porque o palhaço ele ajuda, né? Você não precisa ser palhaço, mas fazer os exercícios, navegar um pouquinho com a linguagem, pode te ajudar no exercício de ator para qualquer personagem, assim, porque a base, o estado de presença, a escuta, é essencial para qualquer trabalho de cena, né? Você tá ligado, poder saber improvisar ou conseguir improvisar se precisar, né? Se algum amigo esquece a fala ou, sei lá, o refletor cai, você consegue lidar com a cena porque você tá ligado, tá no jogo. E o palhaço te dá alguma dessas ferramentas também, assim. Mas você não precisa seguir sendo palhaço, mas pode usar o que lhe convir, né? Para melhorar a sua atuação. Tem esse aqui, a arte de ator do Luiz Otávio Bunier, do Lume. O Grupo Lume foi um dos pioneiros do estudo da palhaçaria aqui no Brasil. Então, eles têm muito material escrito. Vocês podem procurar. E aqui também tem um capítulo que fala sobre exercícios para o palhaço, que é bem massa também, para quem é ator. Todos os livros do Goulier. Eu só tenho esse aqui, mas tem vários outros, tem entradas clownescas. Esse aqui é um mestre francês que dizem que é muito ranzinza, assim. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer oficina com ele. Espero conseguir, mas ele tá bem velhinho já. Mas eu ainda tenho esperança. Mas dizem que é cruel, assim, porque tem várias linhas de como se ensina o palhaço. Eu sou muito do amor. Eu gosto de criar um ambiente seguro. Mas tem gente que é tipo como ele, que vai dando cacetada. Que, como eu falei, eu quero chegar naquele lugar do fracasso, mas sem traumatizar. Então, tem gente que não, que dizem que ele é bem, assim, cruel, mas pedagogicamente cruel. Nossa!
Quero passar por isso um dia. Espero que a pandemia me deixe chegar lá antes dele falecer. Porque ele tá muito velhinho, nem sei quantos anos ele tem. Nossa, meu Deus, já tá matando ele. Aí é porque ele tá muito velhinho, a gente tá tentando. Quando a Selma tava aqui, a gente tava tentando, assim, fazer um projeto pra ir lá e tal. E eu sempre falava, a gente tem que ir logo, tem que ir logo. E... Aí eu nem falei, assim, né? Depois do Ela, me veio muito essa questão de como eu já agora eu tenho um espetáculo, eu acho que eu sou palhaça. Oh, meu Deus. Aí eu descobri que tinha uma escola livre de palhaços. Opa, lá no Rio de Janeiro, era um curso ofertado pelo Grupo Oficina e eram 9 meses de curso, um módulo por mês. Cada módulo era com um mestre diferente, assim, então trazia os vários territórios que eu falei, assim, né? Uma semana era um palhaço de circo, outra semana era um palhaço de hospital, outra semana era uma trupe que vai muito pra rua, sabe? Cada semana a gente do circo teatro. Então ampliou assim meus horizontes 360 graus para essa linguagem que eu não fazia ideia, porque aqui em Manaus a gente não tem uma cultura de circo muito forte, né? Uma tradição circense, a gente não tem escola. Dificilmente os circos chegam, assim, são poucos os circos que transitam, que passam, então e normalmente passam, né? Não deixam nada. Então a gente não tinha, eu não tinha essas referências. Aí foi nesse curso no Rio de Janeiro em 2016 que eu pude ampliar e vislumbrar, assim, seguir carreira nisso, que foi quando tudo começou. E aí eu voltei para Manaus mais engajada, assim, de tentar fazer minha carreira dar certo, de tornar isso sustentável, sendo palhaça, sendo produtora, mas tá, como eu falei, né, antes, todos os meus projetos praticamente envolvem a palhaçaria. Porque foi um bichinho que mordeu e já era. Nem posso usar essa piada hoje, né? De estar infectada. Mas é isso. Já que você falou que também faz muitos projetos, já tem há um tempo nessa área, né? Eu acho que um dos projetos que a gente mais ouviu falar aqui na cidade foi o Roda na Praça, né? Já vi até em várias entrevistas até. Aí eu queria que tu falasse um pouco do que é o Roda na Praça, como é que ele surgiu, né? A roda nasceu dessa minha ida para o Rio, né? Eu cursei a Slipa. No final de cada módulo, a gente sempre ia para a praça apresentar seja lá o que surgiu durante a semana estudando. Então, quando eu voltei de lá, eu fiquei, poxa, eu não quero perder essa prática. E ao mesmo tempo que eu sabia que tinha outras pessoas aqui que pesquisavam a linguagem, a galera que começou comigo, que não teve a oportunidade que eu tive de ir para lá, né? Então, gente, vamos colar junto e ir para as praças de vez em quando, assim, sem grandes pretensões, só para ir, pelo exercício, assim, pelo exercício da cena, o exercício de encontrar o público e se profissionalizando a partir disso. Então começou muito assim, muito despretensioso, só um exercício pedagógico para a gente como palhaço, que ao mesmo tempo reverberou na cidade, porque a gente não tem tanto isso, assim. Os movimentos de teatro de rua é uma coisa ou outra que acontecem pontualmente, não tem nada assim constante, construído. Chapéu, a gente está aqui na formiguinha colocando essa tradição para a população em geral entender que ali não é uma esmola que você está dando, você está valorizando o trabalho daquele artista. E a importância assim de ocupar os espaços públicos, assim, de ter contato com um público mais diverso, que não necessariamente se deslocaria até um teatro, porque às vezes eles nem acham que o teatro pertence a eles, assim, sabe? Que o teatro contempla eles, ou que eles são bem-vindos nesse lugar. Muita gente aqui na cidade nunca entrou no Teatro Amazonas, né? Nem imagina que, mesmo tendo programações gratuitas, assim, não se sente à vontade, não acha que aquilo ali é para eles. Então, ir para a rua é muito político nesse sentido, né? A arte é para todos, não é só para quem vai ao teatro, para quem se acha digno de ir ao teatro. Então, a roda veio disso tudo. E aí eu convidei
algumas pessoas que eu sabia que estavam na pesquisa e que topariam, que são loucos igual eu, e bora lá fazer esse negócio. E a gente começou no dia 10 de dezembro de 2016. Eu cheguei do Rio em novembro, em dezembro a gente começou. E aí, quinzenalmente, a gente ia pra praça. Começou aqui no Dom Pedro, que é perto de onde eu moro, e depois foi se expandindo. A gente fez bilhares, fez largo, aí começou a ter contratação, aí já não era mais só chapéu, ganhava cachê. Era Olha que ótimo. Foi legal. tão emocionante pagar os palhaços. A gente viajou, fomos para o Rio, fomos para Londrina, fomos para o Acre, fomos para Rondônia. E isso, assim, levando quase todo mundo. Começamos com 6 pessoas. Hoje em dia a gente tem mais ou menos 12 fixos. E sempre nessas viagens, os mínimos que foram eram 10. E assim, Que legal. viajar daqui de Manaus é sempre muito caro. Então, conseguir levar 10 palhaços pelo Brasil foi um sonho tornado realidade, assim. Foi incrível. E a gente não imaginava, né? As 6 pessoas que começaram indo para a praça como exercício super despretensioso, nunca imaginaria que estaria no Rio de Janeiro apresentando pelo Sesc Rio, no Picadeiro Sesc um dia, né? E também tinha essa questão pedagógica do grupo, assim, que cada um tinha uma trajetória. A gente tinha a Selminha, que era palhaça candura, 63 anos, assim, ela fez curso com o Lume, ela fez o retiro do Lume, e quem estuda palhaçaria também vai sentir o que eu tô querendo dizer com isso. Tava com a gente, aí tinha o pessoal que foi entrando, que, sei lá, fez 2 oficinas de palhaço com o Jean e gostou da linguagem, quis entrar. Então, a gente tinha vários níveis e a troca e o aprendizado conjunto no coletivo foi muito grande, né? E ainda é com isso, né? Esse foi o início da roda. E a partir daí, tudo foi se espalhando, outras rodas foram surgindo, outros coletivos se aprofundaram mais na linguagem. E a palhaçaria começou a ganhar mais força, que eu senti, assim, né? A linguagem foi se difundindo com mais potência na cidade. Um dos outros projetos que engataram a partir disso foi o Maloca de Palhaços. O Maloca é meio inspirado na minha vivência na Slipa. Então, são módulos de uma semana em que vem um mestre, ele dá a oficina durante a semana, apresenta o espetáculo dele. A gente apresenta algum espetáculo de alguém que já desenvolva a linguagem em Manaus, para que tenha essa troca e intercâmbio, não seja só uma relação de colonização, né, trazendo alguém para colonizar aqui. Não, a gente tem a nossa pesquisa, a gente tem a nossa linguagem, então vamos trocar juntos e crescer juntos, ao invés, né, de uma sobrepor a outra. E fecha com os alunos da oficina apresentando no Clambaré. Então, colocando a teoria na prática, né? O que a gente aprendeu na oficina, vamos ver se funciona com o público. E aí faz o Clambaré. Então, foi inspirado na Slipa. E aí eu consegui verba, né? Consegui patrocínio dos editais municipais e um do Banco Basa para fazer 5 módulos. E aí eu já fiz 3, faltam 2, que seria março e abril. Mas está pausado, esperando o momento pós-apocalipse para acontecer. E aí sempre pensando em vertentes diferentes, territórios diferentes. A gente trouxe o Ezio Magalhães do Barracão Teatro de São Paulo, que é incrível, trazendo mais essa questão do palhaço brasileiro, que se a gente parar para tentar buscar características, né? Uhum. A gente diz assim, o palhaço brasileiro fala muito, assim, fala mais. Você pega referências europeias, é muito da mímica, então não tem fala, sabe? Então tem algumas sutilezas que nem sempre são concretas, mas a gente tenta pedagogicamente criar caixinhas. Sim. E aí veio o Ezio com essa questão do palhaço brasileiro, a Fran Marinho de São Paulo, do Circo do Asfalto, que tem um trabalho incrível de rua, mas veio trazendo também a questão da palhaçaria feminina. E agora, em fevereiro, veio o Pepe Nunes. Pepe Nunes é um palhaço espanhol que veio no iniciozinho da década de 90, trazendo um VHS
com um documentário do palhaço Charlie Rivel. E esse VHS foi entregue para os grupos lá no Rio de Janeiro, que tipo, começaram a difundir o estudo da palhaçaria. Assim, aqueles grupos criaram cópias desse VHS, e a partir daí a coisa foi se expandindo. Assim. Então o Pepe, sendo europeu, traz um pouquinho, né, dessa outra visão do palhaço, mais eurocêntrica, mas ao mesmo tempo ele já está radicado no Brasil há muito tempo, então tem a sensibilidade assim, né, de dialogar com todos esses territórios. E virá o Richard Righetti, que é o diretor da Slipa, então ele que começou, né, que inspirou todo esse movimento. E o último módulo é de palhaço de hospital, focado para a galera que atua nos hospitais, que em Manaus tem um grupo muito grande de voluntários que fazem, né? Mas sem muita preocupação com a linguagem. Eu sei de alguns grupos que são mais preocupados e fazem um treinamento e procuram ter esse cuidado, mas a grande maioria não. Então, a gente pensou que um módulo focado nisso seria muito interessante e importante, né? Para que não se continue perpetuando a ideia de que palhaço é qualquer coisa. Sim. Faz uma maquiagem colorida, uma roupa colorida, uma peruca, nariz. Seu palhaço. O meu segundo solo foi um sonho louco. Lá na Slipa, a gente teve aula com o Ricardo Pussetti, que é do grupo Lume de teatro, e ele é um bruxo. Ele, assim, sei lá, ele te olha, ele já sabe a tua vida, ele já sabe onde que ele tem que cutucar para que a mágica aconteça, sabe? E a nossa turma criou uma relação muito próxima com ele, porque ele acabou... A gente teve 3 módulos com ele, então a relação foi mais próxima. E o último desses 3 módulos foi para criação de número. E nesse módulo surgiu uma cena curta minha chamada Mundo de Sofia. E acabou que quando eu voltei para Manaus, eu inscrevi no edital da prefeitura para montar um solo e perguntei dele, já que você participou da montagem da cena, se rolar, que tal um espetáculo? E ele topou, assim, na maior generosidade do mundo. Legal. E assim, para quem estuda teatro, o Grupo Lume é tipo a referência da referência, os tops dos tops, assim. E eu nem acreditei que isso aconteceu, sabe? Primeiro que ele topou, segundo que o projeto foi aprovado, terceiro que eu tinha que fazer, eu ia ter que encarar ele sozinha, porque era solo. Então eu fui para Campinas, passei 3 semanas lá, e a gente conseguiu levantar esse espetáculo em 3 semanas, porque ele é bruxo mesmo. E foi muito lindo. A primeira semana a gente não fez nada do espetáculo, foi só ele trabalhando a minha palhaça, assim. Ele diz assim, me conhecendo, né? Conhecendo a palhaça, conhecendo qual é o universo, qual é a lógica que ela habita ali. E a partir disso a criação foi praticamente, primeira semana a gente não fez nada do espetáculo. Na segunda-feira da segunda semana, a gente já tinha quase todo o roteiro fechado. Aí, quarta-feira, fechou o roteiro. A partir daí foi só o trabalho artesanal, assim, de construir gag, de testar, ver se as ligações estão funcionando. Foi muito mágico, muito incrível e extremamente... Eu fiquei, assim, muito agradecida pela generosidade dele, assim, porque parar para conhecer a pessoa e a criação sair dali é muita generosidade você como diretor, né? Normalmente, sei lá, a gente tem a visão do diretor que impõe de fora para dentro o que vai ser, vira para ali e fala assim. E ele não, foi muito do que vinha surgindo de mim, ele foi encaminhando e as coisas aconteceram. E foi um sonho, assim, eu gosto muito do espetáculo. Apresentei poucas vezes ainda, porque ele estreou ano passado. Mas já dei uma viajadinha, apresentei em Piracicaba, massa, no festival de lá. Então, eu queria te agradecer por ter passado um pouco disso para a gente, né? Eu acho que para quem gosta vai ser enriquecedor, assim, escutar um pouco da tua história, conhecer um pouco da sua trajetória e saber mais ou menos uns caminhos que ela pode
ter para alcançar, né, um objetivo. Uhum. E ao mesmo Eu tempo posso também só dar um conselho? pode, Já fica à que a gente vontade. falou dos livros. Se for para quem está começando, assim, né, na palhaçaria, Sim. experimenta na prática primeiro. Não vai para os livros primeiro. Experimenta na prática. Porque às vezes a gente vai lendo a teoria, aí quando vai para a prática, fica aqui. Tipo, eu li que tem que acontecer isso, tem que fazer assim, tem que fazer assado. E aí acaba, porque o palhaço não é aqui. O palhaço tá no corpo, sentindo as coisas ali presente. Então, um conselho é: experimenta, faz as oficinas, sente tudo aquilo na prática, que quando você for ler a teoria, as coisas vão fazer sentido, sem te travar na hora de fazer os exercícios na prática, sabe? Só porque a gente falou de estudar, né? Aí às vezes acontece que a pessoa lê milhões de livros, aí chega na oficina já meio Sei que tudo, né? querendo controlar o que acontece, e aí não funciona. E agora também abro o espaço aqui para você divulgar o seu contato, caso a pessoa queira debater contigo, ou conhecer um pouco desse universo, ou de repente fazer parte do grupo, ou até mesmo apoiar, né, que é muito importante. Vocês podem me encontrar o projeto Roda na Praça no Instagram, @rodanapraca, _mal, de Manaus, MAO. E lá vocês conseguem acompanhar o que a Roda está fazendo. Quem tiver interessado, assim, que quer participar, a Roda é aberta. A gente pede que pelo menos assista uma, né, antes de entrar, para entender qual é a lógica do que a gente faz. E aí, conversando, a gente consegue encaixar um número aqui ou um assistente para trocar as cenas. Fica aberto para quem quiser fazer esse exercício lá no Instagram.